Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a relação entre cosmovisão e política. Ontem a gente viu alguns insights sobre o conceito de cosmovisão. A gente viu as implicações de uma cosmovisão e, obviamente, isso suscita uma série de questões sobre algumas implicações mais específicas. Implicações direcionadas, em especial, a posicionamentos políticos, a ideologias. Para isso, antes da gente entrar no assunto de hoje, que é mais voltado para a relação do cristão com a política, eu queria que a gente assistisse um trechinho de um filme que eu acredito muitos aqui já assistiram. É aqui. Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, vem, sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo.
Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Eu trouxe umas pílulas vermelhas aqui, alguém quer adquirir? Esse é um filme que acredito muitos aqui já assistiram, mas esse trechinho em especial, ele é bastante interessante. Ele mostra uma situação que aparentemente é o desafio de todos os seres humanos. A descoberta de que não controlamos tudo. De que não temos o controle sobre todos os processos da vida. De que isso nos afronta, porque queremos ter o controle da situação. Queremos ter o controle da história, queremos ter o controle da nossa história, queremos ter o controle da história dos nossos entes queridos, das pessoas com quem convivemos, queremos ter controle sobre nossas decisões, vontade, mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: temos esse controle? Esse filme é interessante porque ele mostra o contexto de uma discussão sobre a nossa maneira de ver o mundo, tal como a gente recebe e constrói a partir de toda a nossa vida em nossa cultura, imerso em nossa cultura, com nossa família, com a comunidade que a gente vive, e a partir dessa vivência a gente constrói uma visão de mundo pela qual a gente entende ser esta visão correspondente ao real. Mas é impossível alguém que crê na existência de Deus e ao mesmo tempo conceba apenas como realidade aquilo que ele vê. Porque nem Deus você vê. Então, se você crê na existência de Deus, que você não vê como você me vê agora, isso significa que de alguma forma você acredita, pelo menos, que existe algum paralelo com esse mundo que a gente está vivendo, de que existe uma realidade conspiradora, para usar a expressão de Dallas Willard, existe uma conspiração divina. Nem tudo o que acontece em nossa vida a gente diz que acontece por acaso, mesmo porque se o acaso não é inteligente, a pergunta que a gente se faz sempre é a seguinte: se o acaso não é inteligente, como o que não é inteligente, que é inferior ao inteligente, pode ter causado o homem, criado você, causado um ser inteligente e um mundo como o nosso, tão ordenado, tão racionalmente ordenado e organizado? E isso nos assusta, porque a gente consegue enxergar nos mínimos detalhes do mundo à nossa volta uma racionalidade que é incrível. A gente olha a natureza, olha o mundo à nossa volta e toda a realidade à nossa volta, que é de uma complexidade incrível. Ela guarda um ordenamento que é assombroso. É assombroso. Vocês, mais do que eu, têm a oportunidade de viver numa terra linda como é Fortaleza. E é impossível você andar nessa terra, olhando a natureza, olhando o mar, o litoral que se tem aqui, e em algum momento não se extasiar diante de uma beleza que não foi forjada por mão humana nenhuma.
mas ao mesmo tempo alguma coisa te intriga. Por que um mundo tão ordenado, tão organizado, apresenta situações tão caóticas, como por exemplo, uma tsunami, como por exemplo as catástrofes naturais, como as enfermidades, as epidemias, como a gente está acompanhando no noticiário, que é o surto de ebola que teve recentemente, que está alarmando, não é, o noticiário aí internacional. E a gente se pergunta, onde está o ordenamento disso tudo? Isso não faz sentido, alguma coisa não está batendo. E aí a gente percebe que existe um mal que é natural, e esse mal natural que está diante dos nossos olhos e que é inegável, faz a gente chegar à seguinte conclusão: a realidade que eu estou vivendo não é tão assim clara para mim, alguma coisa não está fazendo sentido, alguma coisa não está batendo. Isso fica mais complexo ainda quando a gente descobre que não existe apenas no mundo e na nossa realidade a constatação de males naturais, como a tsunami, como qualquer outra catástrofe natural, mas quando a gente se depara com catástrofes morais, com o mal moral, como por exemplo a dizimação de judeus por causa de um pensamento, de uma ideia que entendia que existia uma raça superior e por isso se dizimou milhões de pessoas. Não faz sentido, não bate, quando a gente vê situações morais das mais terríveis, como um casal que pode jogar, num momento de extrema estupidez, seu próprio filho de uma janela de um apartamento. Tudo isso causa para a gente um espanto e faz a gente se perguntar onde está a ordem disso tudo. E a grande pergunta, quando a gente olha para situações como Auschwitz, ou agora recentemente esse conflito todo entre Israel e o Hamas, o que faz a gente se perguntar diante das pessoas que estão sofrendo, daqueles que a gente vê que estão ali, que são civis e que estão sofrendo, tendo seus corpos mutilados, muitos morrendo, e a gente se pergunta onde está Deus nessa história? Onde está Deus em Auschwitz? Por que Deus não deu um basta naquela maldade humana? Alguma coisa faz a gente pensar e chegar à conclusão de que essa realidade que a gente pensa e que a gente imagina, parece que está faltando uma peça. Quem tem essa sensação? Parece que está faltando alguma coisa. Alguém aqui já se fez a pergunta, por que Deus é todo poderoso, todo amoroso e existe o mal? Quem aqui já se fez essa pergunta? Então eu tenho uma pílula vermelha para te dar. Essa pergunta, esse problema, que é um dos problemas mais antigos, mais antigo do que a tradição teológica cristã, porque muito tempo antes já se levantava esse problema, já se levantava essa questão. A grande pergunta que a gente se faz é, o que explica isso? Como entender esse mundo que parece que não tem alguma coisa que não fecha? O que o Evangelho nos ensina é que esse mundo que a gente vive e a realidade toda à nossa volta não é apreendida por nós de uma maneira plena e absoluta. Como a gente viu no nosso curso anterior sobre inteligência humilhada, a condição da nossa inteligência é a condição da parcialidade e é a condição da mediação. Lembram disso? A gente havia dito naquele curso que a gente só enxerga por espelhos, por mediações, e a gente só enxerga em parte, e a gente não consegue enxergar o todo. Isso significa que boa parte do nosso labor teológico, obviamente, não dá conta do todo. Obviamente, você vai estudar no seminário, e se você acredita que você vai sair do seminário com todas as perguntas que te levou a entrar no seminário, todas elas resolvidas, eu quero te dizer, te decepcionar, talvez você saia com o dobro ou 5 vezes mais a quantidade de questões pela qual você entrou. E talvez ao longo de sua caminhada, essas questões ainda se multipliquem. E eu louvo a Deus porque essas questões não param de multiplicar.
E eu louvo mais ainda a Deus porque você não para de pensar sobre essas questões, porque enquanto você continuar pensando sobre isso, você vai ser humilhado o suficiente para não achar que você vai dar conta de toda a verdade. Vida Nova vai lançar nas próximas semanas esse livro do Coitzes. Chama-se Visões e Ilusões Políticas, um panorama e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Nesse livro, o Coitzes ele defende que toda a visão de mundo ela está sujeita à distorção. Mesmo você que tem uma cosmovisão cristã, a tua cosmovisão cristã, não os elementos que fundam uma cosmovisão cristã, mas a tua cosmovisão, a tua visão orientada por esses elementos cristãos, ela pode e é passível de ser distorcida por outros elementos, inclusive de outras cosmovisões, por incrível que pareça, incompatíveis com a cosmovisão cristã. A gente pode combinar elementos de diversas visões de mundo. E por isso, nossa visão pode ser distorcida. Coitzes, ele diz uma coisa muito interessante, diz assim, olha, a distância entre a visão e a ilusão é às vezes assustadoramente pequena. Ou seja, a visão e a ilusão não são duas coisas que são tão fáceis assim de a gente descobrir, olha, isso é uma ilusão, isso é uma visão. A visão e a ilusão são duas coisas que estão tão próximas que é muito difícil você distinguir com clareza a visão da ilusão. Todos queremos enxergar com máxima clareza possível. Você e eu queremos enxergar o mundo natural como o mundo moral, o mundo político, o mundo da vida, a sociedade e o mundo em torno todo à sua volta de um ponto de vista o mais claro possível. E ele diz que até nos orgulhamos às vezes da nossa capacidade de entender e interpretar o mundo como realmente é. E de fato, a gente vai encontrar uma sensibilidade que pode ser desenvolvida com mais rigor e precisão. Então a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas que vão ter uma sensibilidade para ler o mundo à sua volta com muito mais clareza do que outras. Isso não significa que as pessoas não possam chegar, todas elas, a uma clareza e uma sensibilidade profunda do mundo à sua volta. Mas é possível que algumas cheguem e é possível que outras não. E quando a gente chega a uma visão mais profunda da realidade, e a gente consegue dar um passo um pouco maior do que acreditar que o mundo é da maneira que a gente acha que ele é, dá esse passo que o Neo, aqui do filme da Matrix, dá, que é de alguma forma suspeitar que talvez a sua maneira de ver o mundo não seja a única maneira e não dê conta de toda a realidade à sua volta. Essa suspeita já principia em você, em nós, uma busca de uma espécie de confronto com a realidade o máximo possível, mas ao mesmo tempo suspeitando de nós mesmos, suspeitando de nossa maneira de ver o mundo, porque às vezes nós podemos estar tão embevecidos de nossa visão de mundo que a gente não consegue mais fazer essa distinção, e aí a gente acha que a nossa visão do mundo e o mundo são a mesma coisa. Eu digo, por exemplo, está chovendo. Está chovendo lá fora? Está chovendo pode ser uma verdade, desde que o mundo esteja lá fora, caindo em água. Chovendo lá fora. Está correspondendo com a realidade. Semelhantemente é a nossa visão de mundo. Em alguns momentos, a nossa visão de mundo, ela consegue captar bem
o mundo e a realidade que estamos vivendo. Mas tem hora que não. Tem hora que você passa por um problema difícil em tua vida, um sofrimento terrível em tua vida, e nem você consegue lidar com essa situação da maneira mais profunda pela qual você poderia lidar. Talvez um sofrimento que você não consegue explicar seja a melhor maneira, apesar de tão duro que é, seja a melhor maneira de despertar você para o fato de que todas as resoluções que você fez acerca do que é o mundo, elas estão suscetíveis a uma realidade que é a realidade parcial, imediata da nossa visão de mundo, ou seja, de que tudo aquilo que você vê pode ser verdadeiro, mas isso não significa que dê conta de tudo. Você pode, através de sua visão de mundo, enxergar o mundo de uma maneira verdadeira, mas isso não quer dizer que você enxergou todo o mundo que você está vivendo, que você enxergou todas as coisas. E o cristão tem que saber disso, mais do que qualquer outro, porque o cristão, sabendo disso, ele não somente confia na sua visão de mundo, mas ele clama para que Deus ilumine o seu caminho e a sua mente, para que ele possa compreender ainda mais a realidade à sua volta, coisa que por si só, e apenas por si só, ele não vai conseguir. No entanto, em nosso contínuo esforço de escoises, para compreender o mundo à nossa volta, nossa observação inevitavelmente é filtrada por uma ou mais cosmovisões, como a gente viu ontem à noite. Porém, e aqui eu queria me deter um pouco com vocês, toda visão está sujeita a distorção. E damos o nome de ilusão a toda visão distorcida. Uma ilusão nos dá uma falsa interpretação do mundo. Por exemplo, alguém que acredita piamente numa teologia retributiva, do tipo, se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar, se eu for malzinho, Deus vai me amaldiçoar. O dia que você for bonzinho, e bonzinho aqui você sabe que não é ser bonzinho para valer, mas é ser obediente. E mesmo a despeito da obediência, o mal tocar a tua casa e chegar até a tua casa, a primeira coisa que você vai fazer, provavelmente vai ser questionar Deus. A segunda coisa que você vai fazer, provavelmente, é cair de joelhos no chão pedindo perdão porque questionou a Deus. E a terceira coisa que provavelmente você vai fazer, e que você vai descobrir que deveria ter feito antes, mas só depois que questionou a Deus e percebeu o tamanho da besteira que fez, vai fazer, é questionar a si mesmo e sua própria visão de mundo e fazer a pergunta: será que Deus é assim mesmo? Será que em todos os momentos da minha vida Deus vai agir dessa maneira? E aí você vai descobrir que na tua Bíblia não tem só a Torá, ou seja, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, que é o trecho que faz todo mundo pensar que Deus é só assim. E aí você vai ficar um pouquinho mais crente, porque você vai ter na tua Bíblia o livro de Jó. E aí você vai descobrir no livro de Jó que Deus, Ele permite que o mal aconteça na vida do justo, mesmo quando o justo não falha na sua integridade, como o próprio Deus diz a Satã, quando diz a Satanás, que Satanás o incitou contra Jó, quando Jó não tinha motivo algum, enquanto ele era homem íntegro e fiel, que se apartava do mal. E aí a gente começa a perceber que o que precisa ser modificado não é mais Deus. E aí a gente já não fica mais com raiva de Deus, do tipo, Deus não me ama, Deus não me quer. A gente dá um passo de mais maturidade para a vida. E aí a gente começa a repensar a nossa visão de Deus. E obviamente a nossa visão do sofrimento. E aí você nunca mais, quando vê alguém sofrer,
vai dizer de uma maneira peremptória, rápida e ligeira, que ela está sofrendo por causa de um pecado que ela cometeu contra Deus. Você vai ser capaz de ser sensível para o sofrido, a ponto de entender que o sofrimento dele não tem uma explicação que ele possa de fato alcançar, entender, compreender de uma maneira plena, porque ele não tem acesso a todo o conselho divino e muito menos ao todo de sua história. Somos todos como Jó, vamos sofrer, e muitos de nossos sofrimentos não carregarão em si um sentido, pois não compreenderemos o sentido até então, mas a nossa esperança é saber que toda lágrima que correu do seu rosto, não foi corrida do seu rosto até o pó da terra em vão, porque cada uma das tuas lágrimas tem um sentido, e talvez um dia, face a face, quando não veremos mais o mundo e nem a Deus por espelhos, e nem ao menos parte, mas o veremos face a face e plenamente, talvez aí saberemos a razão pela qual tanto sofremos. Mas o sofrimento é uma das maneiras de nós descobrirmos na vida que a nossa visão é limitada e que podemos cultivar uma ilusão sobre Deus, sobre o mundo, sobre as pessoas. No gabinete pastoral acontecem coisas as mais incríveis do mundo. E uma das coisas que mais acontece, é mais corriqueira no gabinete pastoral, são os problemas no casamento. E aí está lá o pastor que acompanha o casal antes de casar. E aí o pastor diz assim: filhinha, você está ciente de que você está casando com pessoa X, com tudo o que ela é, do jeito que ela é. Ai sim, pastor, eu amo. Filhinho, você está consciente da mulher com quem você está casando? Sim, pastor, eu a amo, dou minha vida por ela. Então tá bom, casa, vai para a lua de mel. Eu estou sendo bastante otimista. Um mês depois aparece a moçoila no gabinete pastoral e diz: pastor, que foi, filhinha? É o Zé. O que tem o Zé? Ai, pastor, o Zé me enganou. Como assim o Zé te enganou? Ai, pastor, eu achava que o Zé era um príncipe, mas ele é um sapo, pastor. Ele é grosso, ele é grotesco. Ah, pastor, eu não imaginava que ele era assim. Eu imaginava que ele era uma pessoa maravilhosa, carinhosa, mas ele não é assim, pastor. Ele é bagunceiro, ele é desordeiro, ele não faz nada, não me ajuda em casa, não lava prato, não faz nada, e fica ali na sala com a perna estirada, e ainda mais me tira de controle remoto. Do tipo: Benzinho, vem cá. E a mulher sai de lá da cozinha: ah, você pode mudar o canal para mim, por favor? Não aguento mais essa vida, pastor. O nosso maior problema vai ser nesse contexto dizer o seguinte: filhinha, vamos orar para Deus mudar o seu marido. Bem, primeira coisa, vamos orar para Deus mudar todas as imagens e ilusões que você criou do seu marido. É a primeira coisa que você precisa fazer. Isso vai acontecer com ele também. Porque a gente pode casar com nossas ilusões. A gente pode amar as imagens que a gente constrói das pessoas com quem a gente ama. Você pode amar a imagem da pessoa com quem você casou, mas na hora de dormir você dorme não é com a imagem. A imagem que você criou da sua pessoa nunca vai tocar o teu rosto, nunca vai enxugar a lágrima do teu rosto, nunca vai te dar um beijo. Quem vai te dar um beijo, quem vai enxugar a lágrima do teu rosto é a pessoa real. E se você quiser conhecer a pessoa real, você vai ter que retrabalhar o tempo todo as tuas ilusões,
Porque algumas visões que você tem dessa pessoa são verdadeiras, mas você não enxerga ela plenamente. Você não sabe quem ela é na sua plenitude. Você enxerga partes dessa pessoa. E porque você enxerga parte dessa pessoa, você vai precisar a eternidade, pelo menos enquanto você vive aqui nesse mundo, para conhecer um pouco dessa pessoa e corrigir ao longo de toda a sua vida toda a visão distorcida que você tem da realidade que ela é. Por isso, casar é corrigir as imagens que a gente compra antes de casar. Está entendendo? Ou seja, desculpa, mas essa imagem que você criou do seu marido, e essa imagem que você criou da sua esposa antes de casar, ela só existe na sua cabeça. Quem existe de fato, de verdade, é essa pessoa que está ao teu lado. E para ela ser conhecida, você vai ter que confrontar o real, que é a sua pessoa, com as suas ilusões. Vamos pensar nisso que ele está falando. Uma ilusão nos dá o quê? Uma falsa interpretação do mundo. Se você acha, por exemplo, que o mundo é a reunião de dois grupos, dos bonzinhos e dos mauzinhos. Existe a turma do bem, existe a turma do mal, tipo Pokémon. Uma coisa do tipo, existe o lado dos bonzinhos, dos mocinhos, dos heróis, e existe o lado dos vilões, ou vilões, melhor dizendo. Ficou feio agora. É a ilusão. Ilusão auditiva. Os vilões. Se você pensar o mundo dessa forma, obviamente você vai ter uma interpretação, no mínimo, não bíblica do mundo. A Bíblia, só uma visão tola dividiria o mundo em mocinhos e bandidos. Na Bíblia, todos são bandidos. Segundo a Bíblia, todos somos vilões. Por isso, uma interpretação como essa já teria uma dificuldade de se corresponder com a cosmovisão bíblica. Já nos daria uma visão do mundo distorcida. Sabe aquelas confusões que existem na igreja? E aí você tem um lado e o outro. Aí todo mundo fica querendo saber quem é o lado que está certo. Não tem um lado certo, os dois estão errados. Os dois são pessoas más e pela graça de Deus não são mais más ainda. E as duas precisam do poder e da graça de Deus para chegarem à reconciliação. Mas enquanto isso não chega, o que a gente tem? A luta do bonzinho com o malzinho? A luta do mocinho com o bandido, com o vilão? Não. O que a gente tem é o mundo real, o mundo dos desencontros, o mundo em que a linguagem, o discurso é enviesado, não é todo, é em parte. Você nunca sabe o que o outro está pensando, o que o outro pensa de você. E assim é o mundo que a gente vive. Uma ilusão, entretanto, pode ser tão persuasiva a ponto de convencer um sem número de pessoas de que suas pretensões representam a verdade total. E aqui é o ponto que eu queria gastar um pouquinho antes de ir para o próximo slide. Que você e eu temos visões parciais de absolutamente tudo nesse mundo, não temos dúvida. A ignorância de todo santo dia nos faz saber todo santo dia o quanto somos limitados em nossa maneira de enxergar o mundo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, porque sabendo que a nossa visão é parcial, a gente acredita que essa visão parcial é a verdade total de todo o mundo, de tudo que existe. De alguma forma a gente precisa ter esse enfrentamento e ter uma espécie de realismo da fé. E esse realismo da fé é uma espécie de mística de olhos abertos. É uma espiritualidade que não se afugenta num imaginário que expressa apenas um movimento narcisista do indivíduo que não consegue amar nada que não seja espelho, que consiga dar um passo além de si mesmo e se relacionar
com aquilo que é totalmente outro, uma realidade totalmente outra dele. E seja capaz de alguma forma entender que todas as suas mediações e todas as suas visões dessa realidade, elas não dão conta do todo. E o realismo da fé nos afirma isso todos os dias. Quem aqui é conhecedor de Deus? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem aqui conhece um pouco de Deus? Melhorou, né? Agora se eu digo assim, quem aqui conhece tudo sobre Deus? Quem aqui é um especialista em Deus? Ô pastor, a escola Charles Spurgeon não tem nenhum especialista em Deus aqui? Eu queria consultar aqui alguém que sabe tudo sobre Deus. Não? Então, a vida é assim. Seja bem-vindo ao mundo da parcialidade, ao mundo do precário, ao mundo da necessidade, o mundo da humilhação. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade. Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Deuses Falsos, desse pastor que eu falei ontem, que eu considero uma inspiração para a vida. Um homem bastante inspirador, chama-se Tim Keller. Escreveu esse livro, Deuses Falsos. Eles prometem sexo, poder e dinheiro, mas é disso que você precisa? Ele diz nesse livro que toda idolatria é uma maneira de conceber uma imagem parcial como total. Ou seja, você dizer que a tua perspectiva do mundo, na verdade não é sua, mas é a perspectiva verdadeira, real e abarca tudo. De que a sua visão de mundo é a única verdadeira. Não porque em parte ela é verdadeira, está entendendo? Mas porque ela é totalmente verdadeira. Uma coisa é você dizer o seguinte, olha, as minhas convicções dizem respeito a algo verdadeiro. E aí você diz, tal convicção. E aí você obviamente vai dizer uma parte de toda essa convicção e naturalmente ela vai ser verdadeira. Como é verdadeira a parte de Deus que nos foi revelada através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós temos a maior revelação que nós temos de Deus em vida. Mas ainda assim, não é a visão que nós esperamos ter de Deus. É aquilo pelo qual nenhum homem pode dizer que conhece a Deus profundamente, tendo apenas em seu horizonte a natureza. Quem tem Jesus Cristo tem um conhecimento de Deus muito mais profundo do que o conhecimento da natureza. E esse conhecimento é um conhecimento verdadeiro. Mas isso não significa que é um conhecimento que esgote o ser de Deus em toda a sua plenitude, a despeito de Jesus Cristo, essencialmente, por essência, revelar o ser de Deus, como diz Hebreus capítulo 1. A parte da revelação que temos de Deus, seja ela da natureza, seja ela escriturística, ela será verdadeira. No entanto, isso não significa que ela esgota tudo o que Deus é. Mas ela pode esgotar tudo o que você e eu precisamos, por hora, saber para ter no nosso coração a convicção de que Deus, o Deus a quem nós entregamos nossa vida, é o verdadeiro Deus. Coisa bastante diferente é você achar que esta visão que você tem parcialmente do mundo, ou de Deus, dá conta de todo mundo e dá conta de tudo que Deus é. Pensando nisso, Tim Keller ele fez uma comparação dessas perspectivas de mundo que a gente pode ter na vida e considerar elas como sendo uma visão que diz respeito a tudo e engloba tudo. Ela é totalitária, ela é amplamente, ela é ampla, ela é abrangente, o máximo possível. Ele diz o seguinte: a palavra ideologia pode ser usada para designar qualquer conjunto de ideias sobre um assunto. Por exemplo,
socialismo, nacionalismo, democracia, o conservadorismo, liberalismo, todas essas correntes, todas essas maneiras de se pensar, de conceber o mundo, de visão de mundo, no momento em que elas deixam de ser visões parciais da realidade, que, portanto, guardam em si a incapacidade de dar conta do todo, mas a gente diz que elas dão conta do todo, então nós já não estamos diante de uma mera ideologia, mas estamos diante de um ídolo. Olha o que ele diz. Mas também pode ter uma conotação negativa, próxima de uma palavra parecida, a idolatria. Uma ideologia, assim como um ídolo, é uma descrição parcial e limitada da realidade que foi promovida ao nível de palavra final sobre todas as coisas. Ideólogos acreditam que sua escola ou partido tem a resposta real e completa para os problemas da sociedade. É a esperança que cada ideologia, que é uma visão parcial da realidade e às vezes pode ser até uma interpretação e uma ilusão, uma interpretação falsa da realidade, ela pode simplesmente se tornar um ídolo ao ponto de uma pessoa ser escrava e colocar toda a sua vida e a sua esperança numa ideologia, ao ponto de acreditar que é o Estado que vai salvá-la. Não. Que é o livre mercado que vai salvá-la. Não. Que é a nação que vai salvá-la. Não. Que é a maioria da população no Estado democrático de direito que vai salvá-la. Ou a anarquia vai salvá-la, seja lá o que for. É uma esperança de salvação colocada em qualquer elemento, em qualquer instituição, que por si jamais teria a grandeza de Deus, mas que ocupa o lugar de Deus e que por isso serve de esperança para muitos e muitos ideólogos, para muitos e muitas pessoas que entregam suas vidas a ideologias porque acreditam que essas ideologias, elas dão absolutamente conta de todos os problemas da humanidade. Essa foi a maior sedução do nacional-socialismo de Hitler. Uma visão abrangente da realidade. Uma visão que tenta mostrar uma resposta para toda a humanidade. Bob Goodsbar é um economista neocalvinista, não neocalvinista no sentido do John Piper e a comunidade do John Piper, mas aquele novo, aquela nova forma o repensar do calvinismo, seguindo a tradição holandesa. Ele é um holandês, um economista. Ele escreveu um livro chamado Ídolos do Nosso Tempo. Ele ainda vive, ele ainda está vivo. E ele entendia que todo ideólogo, ou seja, toda pessoa que está entregou o seu coração, porque a cosmovisão é isso, lembram? É um movimento do coração. Todo ideólogo que moveu o seu coração para uma ideologia e acreditou que essa ideologia salvaria o mundo, foi possuído por uma finalidade última, foi possuído por um sentido, por uma razão de viver. A natureza, e por que isso acontece? Porque a natureza dos seres humanos, como dizia Calvino, é uma natureza inclinada para Deus. É como se Deus tivesse nos feito como uma flecha.
E obviamente essa tradição, essa maneira de Calvino falar da religião cristã, logo no início das Institutas, herda toda essa maneira de pensar do agostinismo, de Agostinho, que entendia exatamente isso, que o homem é uma espécie de flecha, lançada por Deus para atingir um alvo, que é Ele mesmo. Você e eu somos como uma flecha, lançada por Deus, para atingir o próprio Deus. Então, enquanto a flecha está fazendo o seu trajeto, ela está em movimento. Agostinho diz: Fexti-nos ad te, fizeste-nos para ti, et inquietum est cor nostrum. E o nosso coração permanece inquieto. A inquietude é a flecha em seu movimento, não está em repouso. Ela está caminhando, ela não está em repouso, ela está inquieta. Donec requiescat in te. Enquanto não descansa em ti. Quando é que o homem descansa? Quando é que você, flecha de Deus, vai descansar? Quando eu me converter? Não! Quando você morrer. Ou seja, nessa perspectiva, o pessimismo em relação à inquietação é elevado à sua quinta grandeza. Você não vai ser plenamente feliz aqui, porque nada daqui desse mundo vai te satisfazer. Tá certo? E o cristão é aquele que tem a ciência de que ele é uma fome, ele é uma inquietação, ele é a falta de Deus, ele é a ausência de Deus, e a única coisa que satisfaz ele é Deus. E ele só vai ter esse encontro com Deus ou na morte ou na vinda de Jesus. Então, enquanto esses eventos não acontecerem, o que você é? Uma flecha inquieta. Por isso, quando você acorda de manhã e você se sente inquieto, insatisfeito com a vida, você tem que olhar para o espelho e falar assim: que flecha. Porque eu e você somos assim, inquietos o tempo todo. E por isso o nosso coração vai procurar sempre se inclinar para Deus. No entanto, Calvino vai dizer que a gente não pode destruir essa inclinação da qual Agostinho fala, que é esse direcionamento para Deus. Nem eu e nem você pode destruir isso. Mas o que você e eu podemos fazer? A gente pode pegar toda essa inclinação para Deus e direcionar toda essa inclinação para um ídolo. Ou seja, todas as vezes que alguém se curva diante de um ídolo, o que ela está querendo é Deus, mas ela não encontra. Ela está diante de um ídolo, mas o que ela quer é Deus. Então, quando as pessoas se entregam a ideologias e dão a sua vida por uma ideologia, quando uma pessoa dá uma vida por uma cosmovisão, dirigindo um avião para destruir um prédio, para destruir um edifício, ele acredita com toda a força dele que isso dá sentido para a sua vida e de que há salvação nisso. Porque eu e você fomos feitos para atingir a Deus. E enquanto a gente não atinge Deus, a gente permanece inquieto. E enquanto a gente permanece inquieto, a gente pode pegar essa flecha que somos nós, e que está apontada para Deus como girassol, que se volta para o sol naturalmente, a gente pode artificialmente agredir a nossa natureza que está direcionada para Deus e artificialmente improvisar a nossa natureza para um ídolo. E o nome disso é agressão. Um ídolo é uma maneira enganosa e equívoca de você se agredir, de você se frustrar, de você dar de cara com uma ilusão.
A ilusão só merece ser chamada de ilusão porque no fundo, você não sabe que é uma ilusão. Por isso que Satanás, ou Satã, que seria o mestre da ilusão, você achava que era o Mr. M? Ele, como ninguém, jamais se apresentará a você como ele é. A Bíblia diz que ele se apresentará como ele não é. E ele se apresenta como ele não é. Porque isto que ele não é o que você procura. Por isso você vai se frustrar. Porque aquilo que parece ser o que tanto você busca, não é. Gutzbach, ele diz que a natureza religiosa dos seres humanos pode ser compreendida em termos de 3 regras bíblicas fundamentais. A primeira delas, todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a um Deus, qualquer. Não tem como você não servir a uma divindade, tá certo? Todos os seres humanos estão servindo a um Deus. Ah, Jonas, mas e o ateu? O ateu está servindo a ele mesmo. Ou você acha que para você chamar uma divindade, você precisa necessariamente que essa divindade seja algo fantasmagórico? Não. Um Deus pode ser qualquer coisa. Pode ser a coisa mais ridícula desse mundo. Basta você dedicar essa coisa mais ridícula do mundo toda a sua vida. Você não precisa se curvar diante de um ídolo para você ser um idólatra. Você não precisa se curvar fisicamente diante de um ídolo. Basta o seu coração estar prostrado diante de um ídolo, qualquer que seja, e você estará diante de uma divindade que não é Deus. 2. Cada um é transformado à imagem do Deus a quem serve. Esse é inclusive a tese do livro do Greg Beale. Você se torna aquilo que adora, né? Que é aquela passagem de Salmo 115, se me falha a memória, quando Deus, o Salmo diz lá, né, de que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê, e se tornem iguais a eles todos os que o adoram. Então é a regra bíblica da idolatria. Você se torna igual ao seu ídolo. E em terceiro lugar, as pessoas estruturam sua sociedade à sua própria imagem. Se construímos uma imagem, e essa imagem apostamos nela toda a salvação de nossa vida, não é só a nossa vida que vai ser construída a partir desse referencial que é esse falso Deus, mas toda a sociedade que estiver voltada para esse falso Deus vai construir toda a estrutura de sociedade com base nessa divindade. Essas são as 3 regras áureas da Bíblia no que diz respeito à idolatria. Preste atenção. This is a red balloon. It's true, it's red, we all know our colors. The absolute truth is that this balloon is red. No, it's not. That's green. What? This right here is a green balloon. That is the prettiest yellow balloon. Yellow? This is red. Yeah, come over here. No, it's green. It's red! Yeah, I know, it's a red balloon. Hey, will you look at it from my point of view, please? What? Hey, nice blue balloon. It's green! Green? It's red. Why are you saying it's red when it's blue? Huh? It's totally purple from here! Purple. Okay, you know what? Let's just settle this once and for all, okay? Where are you going? Hey, what color is this balloon? I only see in black and white. Hey, Mark,
What color? There is no balloon. This is ridiculous. Hey, I know what the problem is. Look, my mom taught me that this was blue. But, then she said this is red and green, yellow, and on and on. Okay, I get that your mom taught you that was blue, but I mean, that's not the truth. Whoa, why are you talking bad about his mom? Yeah. I'm not. Listen, I respect your mother. Thank you. And the way she raised you. She taught you that it was blue. Our moms taught us that it was red. That's the way it goes. I thought you said it was green. It is green. See, I'm smart. I went to college. And in college, I learned all these different theories about color. Really? And my color professors who have doctorates in color. Do you have a doctorate in color? No. It shows, okay? They can't even agree on one theory of color, so you have to look at all the different theories and pick which one works best for you. And green is great for me. That makes sense. Thank you. No, you can't just pick whatever color fits your life the best. Red is red. Okay, do you know the word intolerant? Yeah. Because that's what you're being right now. All right, you're shoving your opinion down my throat. Okay, it's not my opinion, it's the truth. Hold on. All we're saying is that we need to stop arguing about trivial things. Like truth. You know, the funny thing about truth is, it's true, whether you believe it or not. Nossa maior dificuldade vai ser, diante desses falsos deuses, dizer qual é o Deus verdadeiro. Se sua visão é precária, como você acabou de ouvir agora há pouco, se a nossa visão é parcial, se enxergamos por espelhos, se não damos conta do todo, como é então que podemos defender a verdade ou que há uma verdade diante da multiplicidade de perspectivas, de ideologias e mais do que isso, não só diante da diversidade de visões, mas também da diversidade de ilusões. Um outro livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler é Política segundo a Bíblia, Princípios que todo cristão deve conhecer, do Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: fazer o bem é influenciar as leis e políticas para o bem. E ele apresenta nesse livro 6 pontos de vista sobre a relação entre cristianismo e política, ou seja, qual a relação do cristianismo como uma visão de mundo, ainda que não seja uma visão total de todas as coisas, mas aponte para a verdade, mas aponte e fale sobre toda a realidade que a gente vive, sem contudo ter a pretensão de esgotar exaustivamente todos os detalhes e a infinidade que representa a nossa realidade. Como a gente pode estabelecer a relação entre essa visão cristã com a diversidade das visões políticas? Ele diz que existem 6 pontos de vista sobre a relação entre cristianismo e política. 5 delas ele vai defender como equívocas, erradas, e uma ele vai defender como sendo a mais viável para os cristãos. Quais são elas? Primeiro, o governo deve impor a religião. Essa seria um tipo de relação do cristão com a política, ou vice-versa. Segundo, o governo deve excluir a religião. Terceiro, todos os governos são perversos e demoníacos. 4, o cristão deve se dedicar a evangelizar e não a fazer política. Quantas pessoas você podia estar evangelizando em vez de você estar aqui assistindo essa aula? 5, o cristão deve se dedicar a fazer política e não a evangelizar. E por último, o cristão deve exercer influência cristã sobre o governo. À luz de tudo isso que a gente falou nessa primeira parte, o que a gente vai fazer depois que você voltar do intervalo é analisar os primeiros 5 pontos. Esses 5 pontos que estão aqui. E amanhã nós vamos nos dedicar ao desfecho, que é quais seriam as propostas cristãs de relação
que possam oferecer uma relação fecunda entre os cristãos e a política e o governo. Então vamos fazer um intervalo, quando a gente voltar a gente vai falar de 5 pontos dessa relação entre cristianismo e política.